Olá, meus amigos. Estou aqui para a gente trocar umas ideias, né? Trocar ideias, porque mesmo você assistindo esta live, né? Mas você vai refletir, você vai fazer perguntas e vai também dar respostas, mesmo que a gente não esteja frente a frente, né? Pessoalmente. Eu venho aqui para a gente falar sobre um tema muitíssimo relevante para todos nós, para toda a humanidade, e, e também um tema que é extremamente nervoso hoje, né? Um tema muito nervoso, um tema tenso nos momentos que estamos vivendo. Aliás, não é nos momentos que a gente está vivendo, não. Isso é meio que clichêzão, né? Mas a liberdade, ela sempre foi ameaçada, né? A liberdade sempre foi ameaçada ao longo da história. Quando a gente vai ver, né? Quando a gente vê desde o início da humanidade, concebendo o início de humanidade lá nos nossos primeiros pais, de acordo com a palavra de Deus, lá em Adão e Eva, né? Nós vamos ver que a liberdade do ser humano, a liberdade do ser humano individual e coletivo, ela sempre esteve muitíssimo ameaçada. E hoje nós estamos vivenciando esse drama, né? O drama de termos que lutar pela liberdade. Em primeiro lugar, eu queria salientar que a liberdade ela é um dom de Deus. Tá? Liberdade é um dom de Deus e todos falam em liberdade. Os que amam a liberdade e os que odeiam a liberdade falam em liberdade. Então, tanto os que amam a liberdade quanto os que odeiam a liberdade, eles não conceberam isso de maneira assim aleatória, pelo acaso. A liberdade, ela não é fruto de uma humanidade surgida no acaso, não é fruto de uma concepção de uma concepção do acaso, né? De uma concepção do achismo, de qualquer coisa assim, do nada. Não, ela surge, ela brota no ser humano e ela é amada pelo ser humano, ela é cultivada pelo ser humano, porque ela é um dom de Deus, do Deus Criador. Ela é um dom daquele que nos criou. E se há uma prova da existência de Deus, não só da existência de Deus, mas na interferência direta de Deus na nossa existência, né, são os valores, os atributos que nós possuímos, né? Os atributos morais, objetivos, são elementos que carimbam a existência de Deus, né? Atributos morais, eles não surgiram do acaso, eles não são frutos de uma evolução, não, de forma nenhuma, não tem lógica, não é nem racional isso, né? Ainda que alguns tentem fazer malabarismos mentais, né? Para dizer que a liberdade é fruto do processo evolutivo do ser humano, mas não encaixa, né? Isso não procede. Então a liberdade, ela é sim, ela é um dos atributos que nós possuímos que tem as digitais de um Criador. Então essa interferência, a prova da interferência de Deus na nossa existência, tá? Quando eu falei os atributos morais e atributos que não são, vamos dizer assim, morais, mas que estão linkados com esses atributos morais. A liberdade, por exemplo, ela não é um atributo diretamente, né, moral, mas acaba se tornando, com a responsabilidade, com a ética, vamos dizer assim, né, com a justiça, a liberdade acaba se misturando com a justiça e aí ela acaba se encaixando nesse aspecto moral, nesse conjunto de atributos morais do ser humano. E por que eu estou falando isso, né? Eu estou falando isso porque no início agora do vídeo, para os que estão chegando agora, né, a gente falou que a liberdade sempre esteve ameaçada ao longo da história da humanidade, né? Muitas vezes
de forma muito cruel, ameaçada de forma muito cruel, outras vezes de forma meio que velada, né? Então, ela sempre sofreu ameaças do próprio ser humano, tá? Próprio ser humano. O homem conspira contra a liberdade. Mesmo amando a liberdade, ele conspira contra ela. Tá? E aí, o que seria liberdade? Bom, liberdade, eu não vou aqui vamos dizer, aprofundar, né, o conceito da liberdade, mas a gente poderia dizer que é a capacidade de você exercer, né, de você exercer o seu arbítrio, né, é a capacidade de você exercer as suas escolhas, de você exercer o seu poder de decisão. A liberdade é a capacidade de você exercer o seu poder de refletir, de opinar, de interferir na realidade, né? A liberdade de você interferir na existência humana, né? De você interferir sem embargos do outro, vamos dizer assim, né? No entanto, é muito importante que se pontue também, que seja salientado, que a liberdade ela anda sempre junta da responsabilidade. A responsabilidade vamos dizer assim, eu não diria que ela é um freio, né? Mas a liberdade, a responsabilidade é um balizamento, né? Balizamento moral, balizamento ético para as nossas ações. Por quê? Porque a liberdade ela se manifesta em ações, em atos, não é verdade? A liberdade é você agir, tá? É você atuar no mundo, você interagir no mundo com as suas faculdades, por si mesmo, por você mesmo, né? Você interagir, interferir na existência, no convívio, né? Mas a liberdade ela sempre andou junto com a responsabilidade. Não existe liberdade, gente, sem responsabilidade. Até mesmo a liberdade, vamos dizer assim, a liberdade maligna, porque tem, né? A liberdade negativa. Na liberdade negativa, os criminosos, eles têm as suas liberdades, eles atuam dentro de liberdades, tá? E mesmo os criminosos, mesmo os malfeitores, eles atuam com uma espécie de responsabilidade criada por eles, né? Então, os criminosos têm sua ética, né? Ela não é uma ética, não é uma justiça que é de acordo com a maioria, ela é uma justiça deturpada, é uma justiça modificada, é uma justiça a serviço do mal. E quando eu digo justiça, eu estou falando entre aspas, né? Que na verdade é injustiça. Tá? Estou acenando aqui para os meus irmãos que estão chegando aqui. Então, nós estamos falando de algo muito precioso para nós. A liberdade ela está para o bem e para o mal. Ela é exercida em função do bem da humanidade e ela é exercida em função do prejuízo, em prejuízo da humanidade, né? Dependendo de quem está manipulando essa liberdade também, porque existem os manipuladores da liberdade, né? Principalmente aqueles que governam os povos, que governam as pessoas, que têm ascensão sobre vidas de pessoas, eles manipulam as liberdades das pessoas, né? Eles podem restringir essas liberdades, eles podem dar elasticidade para essas liberdades. A gente tem, então, falado para você aqui que liberdade é um dom de Deus. E é mesmo. Por quê? Porque Deus é um ser livre. Deus é livre. Mas ele é livre, porém ele é responsável, né? Para combinar com aquilo que a gente falou ali, né? Deus é livre, ele não ultrapassa os limites que ele mesmo estabelece para as suas atitudes, para as suas ações, para os seus propósitos, entendeu? Ele não ultrapassa, ele não rompe com os limites que ele mesmo estabelece dentro dos seus propósitos. Você pode ver na criação, no próprio universo, né? Deus estabeleceu leis físicas, leis naturais dentro do universo e elas são mantidas por ele, né? Veja, o giro da Terra,
no seu eixo, o giro da Terra em volta do Sol, por exemplo. Eu gosto de citar esse tema porque é algo que está aí, né? Então, a nossa velocidade, o tempo, tudo, né, está tudo colocado, são leis naturais, leis físicas e naturais aí andando juntas, tudo estabelecido por Deus. Ele não brinca de ser livre, Deus não brinca de ser livre. Tá? Ele não brinca, ele não abusa da própria liberdade que faz parte do seu, né, do seu ser, da sua natureza. Né? E ele deu isso ao homem, ele conferiu ao homem liberdade e responsabilidade ao mesmo tempo. Tanto é que, né, que nós somos criados imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus não é só aquilo que a gente pode chamar de ser racional, né? Que a gente usa muito, né? O ser humano é racional, não é isso, né? A racionalidade é um dos atributos que nós temos dados por Deus. A capacidade intelectual dada por Deus, somos imagem e semelhança de Deus. Mas os atributos morais de Deus foram dados para nós em gotículas, né, vamos dizer assim, em pequeníssimas porções, mas nós temos semelhança com Deus nesses atributos. Liberdade é um desses atributos que foi dado por Deus a nós. Isso é maravilhoso. Então, liberdade, nós temos que mantê-la, que lutar por ela, que preservá-la. Porém, ressalto, né, repito, não há liberdade sem a devida responsabilidade. E o porém em cima do porém, né? Porém, Deus, mesmo nós sendo libertinos, né? E quando eu digo libertinos, eu estou falando quando abusamos da liberdade que Deus colocou para nós, a liberdade moral, a liberdade correta, a liberdade justa, a liberdade responsável. Mesmo quando nós nos tornamos libertinos, mesmo quando nós nos tornamos cruéis com a liberdade do outro, com a liberdade dos outros, Deus não retira essa liberdade, ele não retira esse atributo do ser humano, ele não deleta isso da nossa natureza, ele não faz isso. Olha que coisa maravilhosa também, é para glorificar Deus isso. Ele não deleta a nossa liberdade, mesmo quando nós somos libertinos, mesmo quando nós somos cruéis com a liberdade alheia. Uma outra coisa que eu vejo, que eu quero que você considere sobre a questão da liberdade, é que Deus ele nos deu uma liberdade tão graciosa, tão amorosa, tão maravilhoso isso de Deus, que ele mesmo você não crendo nele, você tem liberdade até para não crer nele. Tá? Você tem liberdade para não crer em Deus, você tem liberdade para xingar Deus, você tem liberdade para hostilizar Deus, você tem liberdade para fazer um monte de coisas contrárias a Deus, e mesmo assim ele não deleta esse atributo de você. Né? Olha que graça, olha que amor é esse de Deus em relação a nós. Então, ele nunca deletou a liberdade do ser humano. Agora, em alguns momentos, o Senhor Deus, Criador, ele nos privou da liberdade mais ampla, né? Da nossa capacidade de sermos amplos na liberdade, né? De termos mais espaço em nossa liberdade. Ele permitiu a restrição do nosso espaço, dos nossos movimentos, nesse atributo chamado liberdade. Né? E só pontuando que liberdade está muito relacionado à autonomia. Só pontuando, porque o que é autonomia? Autonomia não é você fazer o que você quer, o que você quiser. A autonomia se diz assim, já está dizendo autonomos, autonomia. Ou seja, é aquele que age, né, livremente, porém consciente de que ele tem uma lei, que ele tem um conjunto de regras que norteiam suas ações. Tá? Por isso é autonomia. Muito bem, então voltando lá, Deus ele não deleta a nossa liberdade, mesmo quando nós ultrapassamos os limites dela, mesmo quando nós nos tornamos libertinos ou até mesmo cruéis com a liberdade do outro. Por quê? Porque ele é um Deus gracioso, ele é um Deus misericordioso, amoroso. E eu peço a você que considere isso, que Deus, em alguns momentos, ele
ele privou a humanidade, ele privou, né? E vamos falar de modo muito específico, o povo dele, o povo que ele criou para ser representante dos seus propósitos, dos seus estatutos, né? Da sua palavra aqui na terra, que foi o povo de Israel, descendência de Abraão. Ele constituiu esse povo para ser um povo proclamador, né? Povo, seu atalaia, né? E ele em alguns momentos privou esse povo, não da total liberdade, mas restringiu bastante a liberdade, né? E a restrição muito intensa da liberdade, ela causa a sensação de que nós estamos escravos, de que nós somos escravos, de que nós estamos presos a alguma vontade, a algum arbítrio que machuca, né, esse privilégio que Deus nos dá. Quando o povo de Israel foi escravo no Egito, né, quando o povo de Israel o povo de Judá, né, parte do povo de Israel foi para o cativeiro babilônico. Então, essa liberdade, ela foi restringida. Ela não foi tirada totalmente, né, mas ela foi restrita. Ela foi restringida, melhor dizendo. E na restrição da liberdade, quem impõe essa restrição sobre nós, com a permissão desse Criador maravilhoso de Deus, ele impõe de forma às vezes cruel, que nós temos a impressão de que não há liberdade, que estamos sem nenhuma liberdade, né? Sem nenhuma liberdade. Mas não é tudo isso, não é tão assim, né? Porém, as maldades de quem nos escraviza, de quem restringe nossa liberdade, elas impactam de tal maneira em nós que nós temos essa sensação de que estamos sob censura total, sob a tirania de alguém, né? Mas Deus, ele permite que nossa liberdade fique restrita para que aprendamos lições preciosas. E uma das lições que nós aprendemos quando somos submetidos à restrição de nossa liberdade, nossa capacidade de agir, de interagir, de interferir, né, na realidade, na existência humana, né, com as nossas ações, nossas decisões, com nossas escolhas, é valorizar a liberdade, é dar muito valor a ela. Eu vou cutucar você aí, eu vou provocar você em algumas situações aqui agora, tá? Sobre esse assunto de liberdade. Então, quando a gente é submetido a momentos, a períodos de restrição de liberdade, Deus está mandando uma mensagem para nós. Ele está dizendo, olha, eu criei você para a liberdade. Criei você para você ser livre. Hoje você não é puramente livre. A sua liberdade está contaminada pelo pecado, né? É a desobediência humana, é a inclinação do ser humano para romper os limites que Deus estabelece, né? Porque Deus não rompe os limites que ele estabelece, gente, atenção para isso. Ele não brinca de ser livre, né? Deus, em momento algum, rompe os limites da sua liberdade. Ele estabelece e ele cumpre esses limites. Por exemplo, a interferência de Deus na nossa vida, tá? Ele estabelece limites para interferir na nossa vida, sabia disso? Ele estabelece limites. Ele não rompe, ele não é um Deus invasivo, né? Ele não é um Deus invasivo na nossa liberdade. Mesmo ele querendo, mesmo ele podendo ser invasivo, ele não é invasivo. Ele não é invasivo, né? Tanto é que quando ele nos chama para a vida com ele, para a liberdade dele, a liberdade que ele escolheu para nós, para a qual ele nos criou, ele nos chama dando-nos a opção de não aceitarmos, né? Ele submete o seu chamado ao nosso querer. E nosso querer é corrompido pelo pecado, mas aí temos a ajuda do Espírito Santo, o Espírito de Deus que vem e nos convence disso. Aí nós não temos desculpa, né? Rejeitamos deliberadamente essa liberdade de Deus, né? Mas não porque, digamos assim, eu rejeitei porque eu sou incapaz de aceitar essa liberdade. Não. Eu rejeitei porque eu quis. Porque eu utilizei a voz do Espírito Santo. Muito bem.
Então, Deus ele permite, ou ele também restringe a nossa liberdade, as nossas liberdades, ou ele permite, ou ele restringe diretamente, né? Para nos dar lições. E, repito, a grande lição da restrição das liberdades do ser humano é valorizar a liberdade. É sentir ânsia pela liberdade. É almejar a liberdade como o ar que nós respiramos. O ar que nós respiramos. Eu quero provocar você aí, né? Nós estamos vivendo, por exemplo, aqui mesmo no nosso Brasil, nós estamos vivendo situações provocativas de restrição de liberdades. E o crente, o cristão, ele precisa estar atento para isso. Nós estamos vivendo situações provocativas de restrição das nossas liberdades. E que situações são essas? Né? Vou dar um parêntese aqui para poder entrar num assunto que é relevante, mas que parece ser incoerente, parece que nós estamos agindo incoerentemente. Preste atenção para isso. Nós somos encorajados a orar em favor das pessoas que são perseguidas por causa do Evangelho, em países islâmicos, em países comunistas, por exemplo. Né? Vamos citar, os dois grandes inimigos hoje do cristianismo são o islamismo e o comunismo. O islamismo é uma religião revolucionária. Né? Porque o islamismo, muito embora ele se fundamenta em fé, em crença religiosa, mas a ação dos engajados islâmicos, daqueles que estão no fronte do islamismo, o engajamento deles é ideológico, é político, o engajamento deles é revolucionário. Eles têm uma mentalidade de dominação, de expansionismo, né? E é uma dominação bem cruel, gente. Né? Por quê? Porque eles não são amigos da liberdade do outro. Eles querem que todos vivam a liberdade que eles determinam. Mas eles não querem que você exerça a sua liberdade. Isso me faz voltar um pouco na história, né? Os gregos e os romanos, por exemplo, eles, muito embora fossem lá atrás, não depois de Cristo, que depois de Cristo Roma rompeu com isso, né? Perseguiu o cristianismo e tal. Mas um pouco antes, né? A gente vai ver que os gregos e os romanos eles deixavam os povos livres para exercerem suas crenças, exercerem seus papéis religiosos, né? Suas funções religiosas. Queriam imposto e tal, mas eles deixavam as pessoas relativamente livres para exercerem seus cultos, desde que não afrontassem o panteão grego, né? Greco-romano. Né? Lá atrás, mais um pouco, nós temos o rei Ciro, rei Medo-Persa, o rei Ciro Medo-Persa, que é citado na Bíblia, chamado inclusive como ungido de Deus. Ele libertou os cativos da Babilônia, os judeus que estavam cativos, né? na Pérsia, na Medo-Pérsia, né? Já tinha se completado 70 anos, então ele foi lá e liberou. E quando vai se ler a história de Ciro, a gente vai ver que Ciro era um monarca que ele não tinha aquela preocupação de que os povos dominados por ele crescem ou vivessem do jeito dele, do jeito na sua configuração cultural, religiosa. Não. Tanto que ele, né, ele liberou o povo judeu para voltar para Jerusalém, para adorar o seu Deus, para construir o templo, o novo templo. Então, não foram todos os líderes mundiais, os líderes de povos que foram tiranos, né, que restringiram a liberdade alheia. Mas hoje nós temos dois grandes inimigos do cristianismo, voltando lá, os islâmicos e os comunistas. Só repetindo, os islâmicos têm uma fundamentação religiosa, uma fundamentação de crença. Né? Você vai lá, tem o Corão e tal, e tem as interpretações de entrelinhas do Alcorão,
né? Do Corão, melhor dizendo, do livro sagrado do Islã, né? E nessas interpretações, nessa hermenêutica revolucionária e política do islamismo, no Corão, tem a restrição das liberdades. Então você vai ter cristãos sendo perseguidos em todos os países, né? Em todos os países onde o Islã governa. Tá? Aí, o que nós temos? Nós temos também os países comunistas, são inimigos do cristianismo. Os países comunistas, eles são, evidentemente, revolucionários. Não há uma religião, uma crença, uma religião como o Islã, como o cristianismo. Não é uma religião. Se bem que todos os fundamentos do comunismo são fundamentos que se configuram muito, se parecem muito com uma religiosidade. Alguns escritores chegam a dizer que o comunismo é a religião na qual o Estado é o Deus, né? O Estado é Deus. E, na verdade, Karl Marx ele copiou a Bíblia, né? Karl Marx era cristão, gente. Karl Marx era crente antes de se tornar esse monstro, na verdade, que criou essa ideologia nefasta que destruiu muitas vidas, ceifou centenas de milhões de vidas, na verdade, né? Aí na base de 200 milhões aí calculado aí os mortos pelo comunismo. Mas assim, Karl Marx ele copiou a Bíblia e ele tinha em mente, né, um paraíso. E o paraíso era o Estado, a ditadura comunista, né? O Estado onde as pessoas todas iguais e tal, todo mundo vivendo igualitariamente, uma humanidade, né, submetida, evidentemente, a um governo, claro, né, a um estamento burocrático ali, que também ia dominar, claro. Nós pregamos o domínio de Cristo. Os cristãos, gente, nós cristãos, nós pregamos uma nova terra, novos céus e nova terra. Nós pregamos, irmãos, um reino onde há um soberano também, Cristo. Só que Cristo é perfeito. Cristo não é Marx, Cristo não é Stalin, Cristo não é Lenin. Cristo não não vou nem citar aqui para não causar, né? Cristo não é esses líderes comunistas, socialistas que temos na atualidade, não. Cristo é Deus, é o Criador. Ele é o doador da liberdade. Cristo é o dominador perfeito. Você vê que a humanidade ela tem sede por um domínio universal? Já percebeu isso? Percebeu. Não estou falando com gente aqui alheia a esse conhecimento. Todos nós, o ser humano, ele anseia por um domínio universal. A verdade é essa. Olha, neste momento, a geração que está hoje, as gerações que estão vivas hoje, já estão convivendo com uma conversa que borbulha, né, pelos meios de comunicação, de que se prepara um governo mundial. Isso não é novidade mais para ninguém. Tem gente que há um tempo atrás achava que isso era teoria de conspiração. Governo mundial, não sei o quê, papapá. Isso aí é teoria da conspiração. Não é, gente. Não é, né? A Organização das Nações Unidas hoje é a grande porta-voz da proposta de um governo mundial. Tá? Governo único, em que uma figura vai governar o mundo. Isso vai chegar, isso vai acontecer. Tá? Isso vai acontecer. A Bíblia mostra isso. A Bíblia fala, por exemplo, do anticristo. Né? Jesus falou do anticristo. O apóstolo Paulo deu toda a letra do anticristo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? Que esse anticristo ele vem com uma aura divina. Uma aura divina. Né? Ele vai reunir o político e o religioso, né? Vai governar, é um período curto de tempo, vai governar o mundo, mas ao mesmo tempo ele terá também poderes espirituais, vou usar esse termo, poderes espirituais, e a Bíblia fala até sobrenaturais. Né? Que poderíamos dizer? Que esse anticristo é um ser humano, porém
incorporado de uma, vou usar aqui a linguagem, né? Incorporado de uma entidade espiritual que fará com que esse ser humano tenha superpoderes. Está lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2, leia lá. Com a permissão de Deus, esse governo mundial, ele vai cativar a humanidade por causa dos seus poderes sobrenaturais. Então, voltando lá, aí, o Karl Marx, ele propõe um paraíso na Terra, só que é um paraíso na Terra, que é construído a partir de revoluções culturais, revoluções sociais, culturais e tal. Ele copiou da Bíblia. Porque a Bíblia, ela fala de um reino cujo rei é Cristo, cujo soberano Senhor é Cristo. Cristo, a Bíblia diz, Cristo governará para todo sempre a humanidade salva, redimida, os salvos. Né? Nós somos cristãos porque nós recebemos o chamado do Evangelho, nós aceitamos isso, nós nos entregamos a isso, e nós esperamos um reino universal, que é o de Cristo. Só que esse reino universal, ele é o reino da verdadeira liberdade. Ele é o reino daquele que é por si só, por si mesmo, ele é livre, ele é liberdade, podemos dizer de forma, numa linguagem bem direta, ele é a própria liberdade e concedeu isso a nós, ele é o doador da liberdade. Então, ele não é nenhum líder humano, ele não é nenhum revolucionário. Atenção, gente, me vem aqui essa palavra aqui para passar para você. Sabe, não acredite nessa história de que Jesus é um revolucionário. Não aceite isso. Em nome de Jesus, não aceite isso. Jesus não é revolucionário, tá? Não é revolucionário. Jesus é Deus, Jesus é o nosso Criador, Jesus é o nosso Salvador, tá? Ele não veio fazer revolução na Terra, gente, tá? Ele veio fazer redenção, tá? Muito diferente, tá? Quem faz revolução são os homens. Revolução é um movimento humano, terreno. A obra de Cristo não foi uma revolução. A obra de Cristo foi redenção, foi salvação. Tá? A obra de Cristo, portanto, está fora dessa questão de revolução. Tanto é que ele mesmo disse, eu não vim aqui... Ele mostrou para os discípulos que ele não veio trazer revolução. Os discípulos de Jesus achavam que seria um revolucionário. Eles esperavam que fosse um revolucionário. Até porque quando Cristo aparece na Terra, ele aparece pouco depois, pouco depois de um evento revolucionário, dos Macabeus. Estuda lá, né? na história do povo judeu, você vai ver. Os Macabeus fizeram uma revolução, né? Contra o Império Romano. Então aquilo foi revolução. Jesus não veio fazer revolução. Ele não veio. Ele não veio causar um movimento de luta, de guerra, tal, não. Ele veio trazer salvação, ele veio realizar redenção. E ele se sacrificou, ele se entregou. Tá? Então ele pagou o preço daquilo que era dele. Olha que coisa. Ele pagou o preço da nossa liberdade, da nossa salvação. Ele pagou, nos resgatou. Porque nós estávamos sob domínio do príncipe das trevas, que nos sequestrou. Nos sequestrou para vivermos na desobediência. E ele nos resgata com seu sangue na cruz. Ele nos resgata para a liberdade verdadeira, para a nova liberdade. Então, irmãos, Deus, ele está sempre sinalizando para nós que ele nos quer lutando pela liberdade. Então nós temos aí dois grandes inimigos da liberdade do homem, do ser humano. O Islã e o comunismo. O islamismo e o comunismo. Tá? Então o islamismo é aquela religião política, né? Religião revolucionária. E o marxismo, né? Vamos chamar o marxismo, que também, vamos lá, é comunismo, né? Mas o marxismo seria o guarda-chuva de tudo isso que a gente conhece como comunismo, progressismo, socialismo e tal. Então, o socialismo já é uma ideologia revolucionária. Todos eles pensam em paraíso. O Islã
propõe um paraíso, né? Que Alá recebe os mártires, os salvos, né? No paraíso. O marxismo, Marx se propõe um paraíso na Terra. Né? Construção social, né? Revoluções no mundo, né? Algumas armadas, como aconteceram as revoluções logo no início do século XX, que foram revoluções armadas, até pouco mais da metade do século XX, revoluções armadas no mundo, como por exemplo aqui em Cuba, perto de nós, né? Revolução marxista armada, fuzilamento, aqueles que não aceitavam, que não queriam viver de acordo com a liberdade marxista, né? Eram fuzilados. Tá? Então, todos eles, né? O Islã corta a cabeça de quem não aceita a sua liberdade. Então, cada concepção dessa tem a sua liberdade, mas é uma liberdade de acordo com os seus princípios, com os seus propósitos, né? E aí, o outro ser humano vai se tornando refém dessas liberdades. Olha que coisa interessante. Se torna refém dessas liberdades. No islamismo, você não tem liberdade para orar, para crer em Deus, para louvar a Jesus. No marxismo também, no comunismo, você também não tem liberdade para crer em Jesus. Né? No início, eles até deixam. Como acontece, por exemplo, aqui, no nosso hemisfério, no nosso ocidente aqui, né? O socialismo, ele deixa ainda você, mas ele vai pegar lá na frente. Vai mudar a longo prazo. Né? A curto, médio e longo prazo. A longo prazo vai terminar no ateísmo, vai terminar no cerceamento completo da liberdade de crer, na liberdade de cultuar, na liberdade de pensamento mesmo, de expressão. Não precisa nem ser de religião, não, é de expressão. Você não vai poder criticar, você não vai poder dizer que você é contrário a determinada prática, né? Como nós temos já hoje aqui no Brasil. Né? Você não pode, por exemplo, você não pode dizer que discorda, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Né? Que aí você sofre uma retaliação de lá, arbitrária, né? Totalitária, etc., mas sofre. Então, amados, nós estamos vivendo tempos de ameaça da nossa liberdade. Ameaça daquilo que é precioso para nós, para Deus em primeiro lugar e para nós. Tá? Liberdade não é algo que a gente possa negociar. Não se negocia a liberdade, se luta por ela. Se luta por ela. Tá? A liberdade do nosso tempo, do nosso contexto, né? A liberdade do ser humano de uma forma geral, de uma forma secular, vamos dizer assim, e a liberdade eterna, a liberdade espiritual. Vamos usar esse termo, liberdade espiritual, que vem para a eternidade, que tem como base, como fundamento, como causa Cristo. Né? Cristo não só como Salvador, como Redentor, mas lá atrás como Criador. Tá? Então, eu deixo agora essa provocação aqui. Aí nós oramos para que as pessoas lá nos países comunistas, por exemplo, vamos lá, comunistas e islâmicos, né, para que Deus ajude elas, para que elas tenham mais liberdade para cultuar, para pregar o evangelho. Né. Eu vou bem especificamente para os países comunistas, porque para nós isso está muito linkado aqui para a gente, né, com a gente. Nós não somos um país que sofre interferência do islamismo. Pelo menos em tese. Já temos aqui células islâmicas no Brasil, já temos células islâmicas e o Islã tem olhos grandes para o Brasil. O Islã tem olhos grandes para o Brasil. Mas quem está muito mais presente, quem está muito mais assediando o Brasil é o comunismo, é o marxismo. E isso já vem de muito tempo. Né? Não é de agora. Hoje, por exemplo, nós estamos sendo assediados pelo grande dragão, pela China. Né? A China quer dominar o Brasil. E ela não quer só o domínio, de terra fértil para ela produzir alimento para levar para lá para os seus moradores. Não, ela quer também. Ela quer impor, ela quer estabelecer o seu sistema de vida. E o sistema de vida da China é o sistema comunista. Tá?
É o sistema comunista. E no sistema comunista, liberdade, meu amigo, liberdade é o que eles acham que é liberdade. Liberdade é você não ter acesso a isso aqui que nós temos. É não poder se comunicar com todo mundo, é não poder dizer o que pensa, é não poder expressar seu pensamento, suas ideias, suas convicções, sua fé. Tá? Sua fé. Vá lá na China agora. Ou então leia um pouquinho sobre isso. A gente tem até postado algumas notícias do que está acontecendo lá na China, os cristãos sendo perseguidos. E sobre cristãos na China, bom, como a China é o país mais populoso do mundo, a China e a Índia, segundo algumas estimativas, dizem que a população de cristãos na China é equivalente à população do Brasil, ou seja, 200 milhões de cristãos na China. Só que lá, cristão, ele adora escondido. O cristão lá na China, ele não pode ser flagrado adorando ou compartilhando as escrituras. Né? Eu tenho aqui material do Portas Abertas. Né? Se você quiser, eu incentivo você a ler o portal Portas Abertas, a ler revista. Eu tenho revista do Portas Abertas aqui. Nossa, é um negócio cruel, gente. Né? Na China, se você for pego hoje pregando, ensinando alguém sobre escritura, você vai preso. E aí você desaparece. Né? Simplesmente você desaparece. Tá? Dão fim você. Ou você fica preso lá esquecido, ou você é morto mesmo. Né? Hoje na China, por exemplo, os cristãos estão sendo forçados a retirar os símbolos religiosos e colocar a foto de Xi Jinping, que é o presidente da China, o supremo presidente da China, que quer ser o supremo senhor do mundo. Tá? Então, eu falo mais especificamente da China, né, porque a China ela age politicamente no sistema comunista, né, de acordo com as ideias marxistas. Né? E aí, ela está muito de olho no Brasil, diferente do islamismo. O islamismo vem por fora, o islamismo vem comendo por fora. Ambos, tanto o islamismo quanto o comunismo, são inimigos das liberdades que nós praticamos no Ocidente, que são liberdades plantadas pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pela cultura e pela fé judaico-cristã. Ora, se há liberdade de expressão no mundo, se há liberdade de expressão, se há liberdade de pensamento, se há liberdade de crença, de fé, se há liberdade até para não crer em Deus, deva-se isso ao cristianismo. É verdade. Deva-se isso ao judaísmo. Aliás, diga-se de passagem, se você vê o mapa oriental, o único país onde há liberdades é Israel. Lá, dentro de Israel, tem judeu, tem palestino, lá tem todo tipo de gente. Todo mundo pratica seus cultos dentro de Israel e não é hostilizado. Cristãos exercem sua fé em Israel, né? Islâmicos exercem sua fé em Israel, estou falando dentro do território de Israel. Não estou falando das guerras, não. Dentro de Israel. Né? E outras crenças. E ateu. Em Israel você tem liberdade para ser ateu. O Brasil também deveria ser isso. O Brasil está caminhando para se render a essa falsa liberdade. No caso, a falsa liberdade que é proposta pela China, pelo marxismo, né, tanto cultural quanto político. Então, amados, nós estamos diante de grande ameaça de nossa liberdade. Aí você diz assim, mas e se tiver que ser, que seja, vamos, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Primeiro por quê? Primeiro porque, no fundo, nem eu e nem você queremos perder a nossa liberdade. Você não tem ideia do que é viver em um país sem liberdade. Nós estamos sentindo o cheirinho disso através do STF aí, desse pessoal que está fazendo esses ensaiozinhos, né? Esses ensaios. Nós não temos, você não tem ideia. Segundo, tá? Nós vemos aí claramente, tá? Que existem pedidos de oração. Eu leio pedido de oração. Vamos orar
pelos irmãos que estão sendo perseguidos na China, no Camboja, nos países comunistas como Cuba, como Coreia do Norte, os irmãos que estão lá sofrendo pelo evangelho, coitados, sendo presos, outros torturados, mortos, perseguidos no evangelho. Aí a gente aqui orando, Senhor, liberta, meu Deus, dá liberdade para as pessoas que estão lá na China, que estão lá no Camboja, que estão lá nos países comunistas, estou falando de comunista aqui mais especificamente, que está mais relacionado conosco. Senhor, dê liberdade para eles lá, abre as portas, que os governos lá sejam mais flexíveis com a liberdade. A gente ora. Mas o que está acontecendo aqui conosco, aqui no Brasil? Já faz mais de 30 anos. Aliás, desde os anos 30, na verdade. Mas mais precisamente dos anos 60, do século XX para cá, o Brasil vem flertando, o brasileiro vem flertando com o marxismo, com o comunismo. O que aconteceu em 1964 foi uma contração a uma revolução comunista que estava surgindo no Brasil. Aquilo que chamam de ditadura ou de regime militar. Foi uma contra-revolução para combater o comunismo. Não foi combatido o comunismo, não. A luta armada foi vencida pelo exército, mas a luta cultural não foi vencida. Os comunistas continuaram nas universidades e no jornalismo, na mídia. E hoje está aí o resultado. As universidades hoje, as escolas, as universidades formaram professores para o ensino médio, para o ensino fundamental. Estamos aí com a escola pública, principalmente, falando mais especificamente escola pública, ensino fundamental, escola e ensino médio, ensino superior, tudo contaminado pelo marxismo cultural. Hoje nós não temos uma ameaça à nossa liberdade através de armas. Você não vai ter um comunista apontando arma para você, por enquanto. Arma para você, olha, você agora você vai ter que aceitar a ideologia de gênero, você vai ter que aceitar agora que nós temos que matar a criança no ventre da mãe, abortar e tal, você vai ter que abandonar sua fé, você vai ter que fazer, como lá o Xi Jinping já está fazendo, Você vai ter que retirar aí, você vai ter que fechar essa igreja, você não pode mais cultuar o seu Deus, você não pode mais ter a sua Bíblia, vamos queimar a Bíblia, vamos jogar fora. Não, por enquanto não. Por enquanto não. Ainda tem um impedimento aí, não vou citar nome. Tem um impedimento que Deus colocou, porque ainda não quer, ele não está, Deus não, eu vou dizer isso para você muito claramente, Deus está dando sinais de que não quer que o Brasil caia na mão de governo comunista. Deus deu sinais. Em 2018, Deus deu um sinal muito forte para nós, que ainda não quer, pelo menos que ainda não quer que nós, brasileiros, caiamos nas mãos de governo comunista. E eu digo por quê? Primeiro por quê? Porque nós não estamos preparados. A nossa geração não está preparada para cair na mão de um governo comunista. Nossa geração, eu falo nossa, as gerações que estão aí, Nossa geração, ela ama a liberdade. Ela ama de tal maneira que ela até abusa da liberdade. Sinceramente, não sei. São muito poucos os que estariam preparados hoje para viver um regime comunista, um regime marxista mesmo, total, no Brasil. Então, nós somos ameaçados a todo momento. Agora, principalmente, de 2018 para cá, ficou muito forte, a fúria marxista, a fúria comunista contra os princípios conservadores. Contra os princípios conservadores. Quando eu falo de conservador, eu estou falando de valores eternos. Dos valores que foram herdados, que são, na verdade, herdados da fé e da cultura judaico-cristã. Porque quem imprimiu esses valores que hoje são valores da nossa liberdade foi a fé judaico-cristã, gente. É judaísmo e cristianismo junto. Então, e nós usamos isso. Só que hoje que tá vendo, as novas gerações estão desprezando isso. Estão desprezando os valores. E eu vou aqui direto agora, eu vou falar aqui direto com quem é crente. Nós estamos desprezando valores muito importantes, como a devoção a Deus. A devoção a Deus está sendo desprezada. Nós estamos vendo claramente, isso não é imaginário, é claro, nós estamos vendo uma religiosidade meramente formal, uma religiosidade clubística hoje, verdade, clubística. E eu não tenho nenhum medo de dizer isso.
Nós estamos vendo isso acontecer no nosso Brasil, estou falando de Brasil. Nós estamos vivendo uma religiosidade clubística, uma religiosidade de entretenimento, uma religiosidade de sociabilidade apenas, de familiaridade, de afetividade, construída por sociabilidade. Não está, ela não está acontecendo, ela não está amarrada, essa religiosidade cristã, ela não está hoje amarrada, atada pelos princípios profundos da fé mesmo, da fé na palavra de Deus, sabe? De uma fé na palavra que conduz à prática, sabe? De teoria que leve à prática, de conhecimento que leve à prática. Nós estamos carentes disso. E isso é sintoma de abandono de princípios da fé. E isso abre espaço enorme para que esses movimentos revolucionários que querem tirar a nossa liberdade, que querem destruir nossa liberdade, que eles entrem e assumam esses espaços e tomem o domínio de nós. Talvez de você, de mim, hoje não, mas dos nossos filhos, dos nossos netos. Eu, particularmente, eu não penso só em mim. Quando eu falo de liberdade, quando eu grito aqui sobre a ocupação de espaços pelo marxismo cultural, que é uma realidade, tá? Que está corrompendo e subvertendo a sociedade. Quando eu falo disso, eu não estou falando só por mim. Eu estou falando pelos meus filhos e pelos meus netos, pelos teus filhos e pelos teus netos, pelas tuas gerações que vão vir, que já estão aí, inclusive. Eu não ia querer. Já basta o que nós sofremos no nosso dia a dia, já basta os efeitos, já basta os efeitos do pecado mesmo sobre nós. Já basta o esfriamento espiritual, já basta o desvio da fé, já basta o secularismo, já basta o relativismo moral que é fruto, vou usar o termo natural do pecado. Não é nem muito adequado esse termo natural do pecado, vamos falar termo natural do pecado, já basta isso. Aí a gente ainda pede para esses imundos entrarem na nossa sociedade e governarem a gente. Aí vai piorar a situação, aí piora tudo. Então, eu digo o seguinte, nossos espaços estão sendo ocupados por essa tendência, por esse sistema, eu vou usar aqui esse sistema marxista, tá? Que é o grande inimigo do cristianismo. Né? As ideias de Karl Marx, elas não estão voltadas só para a economia, gente, e para a política, não. Entenda isso, pelo amor de Deus. As propostas de Marx, elas estão encaminhadas para todas as áreas da vida do ser humano. O grande influenciador do marxismo cultural no Brasil chama-se Antônio Gramsci. Antônio Gramsci escreveu as Cartas do Cárcere, uma quantidade de volumes, né, de cadernos que ele escreveu durante 20 anos, quando estava preso na Itália. E nesses cadernos do cárcere ele propõe a ocupação de espaços na sociedade ocidental. Que espaços são esses? Ele cita, vou citar 5 espaços que ele cita que precisam ser ocupados pelo marxismo para destruir a sociedade ocidental, a sociedade que cresceu sobre o fundamento judaico-cristão. Então ele cita a família, a igreja, o jornalismo, a mídia, tá? A política, certo? E a escola e as faculdades. Tá aqui, gente. Estou citando 5. Família, destruição dos valores familiares, sociedade patriarcal. Você percebe como a família hoje está carente da figura humana, da figura do homem, da figura do pai, do líder, moral, espiritual, referência afetiva, moral, espiritual dentro da família? Você já percebeu isso? Você percebeu que hoje o diabo usa o marxismo cultural para destruir a figura do cabeça da família? Destruir a proposta divina para a constituição familiar? Uma das causas dos comportamentos
da ideologia de gênero, da ideologia de gênero, uma das causas, estou falando de uma das causas, é a ausência da figura paterna. A ausência da figura do marido, do pai. Né? Eu não estou falando só da figura presente física, eu estou falando da figura não só presente física, mas a figura presente afetiva, a figura presente física moral, a figura presente física espiritual. Nós mesmos vivemos no nosso mundo cristão, nosso mundo eclesiástico, nós vivemos as consequências disso. Nós temos hoje crianças e adolescentes completamente desinteressadas pelas coisas de Deus. Eu ouço professores de crianças, de adolescentes, desanimados com crianças e adolescentes, com pequenos adolescentes, jovens que não querem saber, não têm interesse. Não tem interesse em aprender, em estudar a palavra. Aí ele pergunta, qual é o erro da igreja? Qual é o problema da igreja como corpo de Cristo eclesiástico? O erro está lá em casa. Está em casa, irmãos. Nós, pais, estamos negligenciando o dever sagrado de colocar nossos filhos no caminho em que eles devem andar. E a figura paterna, ela é muito importante. E o marxismo cultural, que é um instrumento do diabo. O marxismo cultural é um instrumento do diabo para destruir a família. Então ele lança as setas, os dardos contra a família. E eu vou citar, olha, a libertinagem, que é a liberdade sem responsabilidade. Muitas crianças estão crescendo com a liberdade, mas sem responsabilidade dentro do lar, gente. Criança que pai deixa fazer tudo. Criança que os pais deixam fazer tudo. As vontades da criança são todas permitidas. Faz-se tudo para saciar o gosto daquele infantil lá, daquela criança, daquele serzinho. Não se estabelece limites, não se diz não. Aí, ela é muito inteligente, ninguém segura esse menino, ninguém segura essa menina. O que é isso? Isso é incompetência. É o nosso atestado de incompetência para governar a nossa casa, para estabelecer limites dentro do nosso lar. Estamos abrindo, então, espaço para os influenciadores digitais, que estão invadindo a mente dos nossos filhos através dos vídeos. Eu não vou citar nome aqui, mas tem gente famosa que os nossos filhos estão acessando e que ensinam eles a mentir, porque eu já vi vídeo assim, já chegou para mim vídeo desses indivíduos, ensinam a mentir, ensinam nossas crianças a se masturbarem, ensinam nossas crianças a fazerem sexo. Gente, isso é absurdo. E aí depois a gente fica rindo disso, achando tudo engraçado. Mas mais tarde nós vamos chorar com isso. O que é isso? Isso é influência, é a perversão, é a subversão da família. E se subverte a família, você vai subverter a igreja. Porque a família vai para o culto, vai fazer parte da igreja. E aí, se os valores estão subvertidos, na família vai se subverter em cadeia. Aí lá na escola você tem o professor marxista, que muitos professores marxistas são crentes, são evangélicos, mas reproduzem os princípios marxistas ateus, permissivos, dilapidadores dos valores cristãos. São professores que se dizem evangélicos cristãos, mas eles incentivam a libertinagem sexual, eles não se posicionam sobre questão de ideologia de gênero, eles não se posicionam sobre questão de aborto indiscriminado, eles não têm posição, eles são repetidores da ladainha do marxismo cultural. Eles seguem a cartilha do Antônio Gramsci, do Marx lá e deixam acontecer as coisas. E aí o que acontece? Nossos filhos, além de não terem estímulo dentro de casa, além de não ter estímulo no lar para orar, para ler a palavra, para aprender os princípios da palavra de Deus, os princípios morais, balizadores do caráter cristão, aí eles são entregues de bandeja para os professores. Porque se eles fossem preparados pelos pais, eles iriam resistir na sala de aula.
Se nossos filhos fossem preparados por nós dentro de casa, eles iriam resistir lá fora. Mas não. Como eles não têm nenhuma base, eles não têm base espiritual, eles não foram estruturados espiritualmente. Então o que vai acontecer? Eles vão ser presas fáceis do professor labioso, do professor militante, marxista lá em sala de aula. Adeus liberdade. Adeus liberdade. Porque ele vai para a jaula, ele vai para o curralzinho, do comunismo, ele vai aceitar, ele vai cair de joelho diante de uma revolução, de uma revolução comunista, de uma revolução marxista. Eu estou tentando aqui falar para alguns que nem gostam desse assunto, mas ele é extremamente importante para nós. É extremamente importante que você abra o olho para isso, que você pense nisso. Sabe? O diabo não vai chegar pessoalmente para perverter o teu filho, perverter a tua casa, a tua família, desestruturar a tua família. O diabo não vai chegar pessoalmente. O diabo não vai chegar pessoalmente destruindo a sociedade, os valores da sociedade. Não, ele vai chegar através de um sistema. Ele vai chegar através de uma ideologia, gente. Ele vai chegar através de uma ideologia que se incorpora, que se incorpora na política, que se incorpora nos diferentes tentáculos da sociedade. E aí ele vai agir. E às vezes nós oramos tanto pelos irmãos que estão sendo perseguidos lá na China, em Cuba, na Coreia do Norte, mas aqui nós flertamos com os comunistas. Nós elegemos eles. Nós colocamos comunistas para legislar para nós. E você acha que um deputado, um senador comunista vai legislar a favor da liberdade cristã, da liberdade dos cristãos? Da maioria? Não! Vai legislar a favor do bandido, vai legislar para liberar maconha, vai legislar para liberar droga, para corromper teu filho, vai legislar para liberar o aborto, vai legislar para liberar a pedofilia. A liberação da pedofilia é uma proposta comunista, marxista, gente. Abre o olho em nome de Jesus. A liberação da maconha, a liberação de todo tipo que é droga, é uma proposta para corromper a sociedade, é uma proposta que está na cartilha do Antônio Gramsci. Mas aí o que acontece? Como eu não dou Bíblia para o meu filho, como eu não alicercei o meu filho na palavra de Deus, como eu não ensinei o meu filho no caminho que ele deve andar de acordo com a Escritura, sabe o que vai acontecer? Ele vai virar um militante comunista lá na escola. Ele vai ser discípulo do Felipe Neto. Ele vai ser discípulo do Lucas Neto. Já estou dando nome para alguns deles aí. Ele vai ser discípulo desses imorais, desses libertinos todos que estão a serviço do marxismo cultural, meu irmão, minha irmã. Tá certo? Então, esses valores contrários ao cristianismo estão sendo incorporados. Tá? E aí você vê os formadores de opinião. Se você conversar com o seu filho, eu conversei com meus filhos, converso com muitos jovens, com adolescentes, com alunos, eu ouço isso deles. O que está acontecendo em sala de aula? Os professores estão doutrinando os nossos filhos. Como nós não doutrinamos eles em casa, como nós não ensinamos eles, não damos conteúdo para eles se fortalecerem mentalmente, intelectualmente, espiritualmente, o professor vai doutrinar ele lá. É o professor marxista, sim, sabe por quê? Porque esse professor foi formado na ideologia de Paulo Freire, na ideologia do Antônio Gramsci, na ideologia da escola de Frankfurt, dos ideólogos marxistas. É isso. Você pode não gostar do que eu estou falando. Você pode me odiar por isso. Não tem problema. Eu já não tenho mais nada a perder. Sabe? Eu não tenho mais nada a perder. Mas eu vou insistir para abrir o olho. Lute pela liberdade que Deus deu para você. Sabe? Eu digo o seguinte. Eu posso até ser voto vencido nesse negócio. Eu posso até fazer parte da geração que vai se tornar escrava aí do sistema comunista. Através da China, por exemplo, se bobear, porque estão bobeando demais para isso.
Eu posso até fazer parte desse contexto social, político, que vai ser dominado por um sistema comunista, seja através da China, seja através de uma outra ordem política. Mas uma coisa eu não vou deixar de fazer, de lutar pela liberdade. Porque quando a Bíblia diz que vai haver um governo, que vai haver um governo totalitário, ditador nesse sentido, né, com uma proposta anticristã, ateia, né, porque isso aí é ateísmo, é anticristão, eles são inimigos do cristianismo, inimigos de Deus, se opõem a tudo que Deus ensina na sua palavra. Posso até ser voto vencido, posso até fazer parte. A Bíblia diz que vai haver esse governo, mas a Bíblia não diz que todos vão servir, que todos vão se ajoelhar, não. A Bíblia não diz que todos vão se dobrar diante do anticristo. Não, a Bíblia diz que haverá os resistentes, que haverá o remanescente. Eu quero fazer parte desse remanescente. Eu quero fazer parte. E eu luto para que meus filhos, eu luto para que aqueles que estão sob minha orientação pastoral, que eles que eles resistam isso, que eles não se deixem dominar, não deixem as suas mentes serem dominadas por esses inimigos da liberdade. Eu vou lutar sempre pela liberdade. Eu vou conspirar contra todos os inimigos da liberdade. É coisa de Deus. Deus não quer que eu entregue a liberdade que Ele me deu. Deus não quer que Ele entregue a liberdade que Ele me deu. Para ninguém. Não quer que eu troque a minha liberdade por um prato de lentilha. Então eu convido você a refletir sobre isso, a pensar sobre isso, lute pela liberdade, abra o olho, perceba o que está em volta de você. Existe um movimento revolucionário aqui no Brasil já de muito tempo, que vem de muito tempo, muito antes da década de 60 do século passado, que se infiltra nas universidades, nos intelectuais, né, na mídia, e agora em todos os meios de comunicação, e está entranhado nos setores da política, no judiciário do Brasil, né, porque as leis são feitas para mudar os comportamentos. Né? As leis são feitas para corromper a sociedade. Tá? Aquilo que eu falei agora há pouco, liberação de droga está em processo, liberação de pedofilia está em processo. Né? Ainda há uma resistência, graças a Deus ainda há uma resistência. Né? Há uma resistência. Não vou citar aqui nome, não vou citar, mas há uma resistência. Temos ainda gente lá nas nossas câmaras federais, no Senado, que estão resistindo. É pouco, mas tem. E isso cria um obstáculo para que não venha avalanche de destruição da nossa liberdade total. Mas pense nisso. Você está orando pelos irmãos que estão sendo perseguidos pelos comunistas, lá em Cuba, na Coreia do Norte? Que você está orando pelas pessoas que estão sendo perseguidas de morte, estão sendo torturadas e mortas na Coreia do Norte, na China, né? Você está orando por elas? Amém. Que Deus abençoe. Continue orando, mas não apoie os comunistas aqui no Brasil. Não vote neles, não dê voto para eles. Não flerte com o socialismo. Não flerte com social-democracia. Não flerte com isso. Não crie simpatia por social-democrata. Não crie simpatia por socialista, seja ele de que linhagem for. Não crie simpatia por comunista. Eles são simpáticos, eles são bons de lábia. Veja os grandes revolucionários, como Leon Trotsky, por exemplo. Leon Trotsky, o grande mentor da Revolução Russa. Não foi Lenin, não foi Stalin, foi Trotsky. Esse cara dominou com a palavra e dominou com o argumento. Trotsky foi o orador que entrava nos cafés, tanto da Europa quanto da Rússia, né, da Rússia, e convencia as pessoas dos ideais da Revolução Comunista. E, infelizmente, né, o governo do czar, do Nicolau Romanov, já estava decadente, infelizmente, foi muito fraco, né? E o povo, então, caiu na lábia, o povo estava sofrendo, caiu na lábia do revolucionário comunista. Está lá, a Rússia padeceu. Lenin matou muita gente, Stalin matou milhões de pessoas. Só no Holodomor foram mais de 7 bilhões de pessoas mortas. É opressor demais, é violento demais, é cruel demais. Então lute pela liberdade. Ore pela liberdade dos irmãos lá nos países comunistas que estão sendo perseguidos, mas não dê apoio para comunista aqui no Brasil. Sabe? Que não seja com a sua conivência, com a minha conivência. Deixa que os outros vão, mas você não. Eu não. Nós não vamos, nós vamos resistir isso aí.
Porque nós lutamos por uma liberdade. Nós lutamos pela liberdade que Deus nos deu. É um atributo nosso, dado por Deus, é precioso. Lute por isso. Não entregue isso para comunista, não entregue isso para socialista, porque é tudo farinha do mesmo saco. Eles se dividem entre eles, isso é muito importante que eu diga no final dessa live. Eles se dividem entre eles. Socialistas, comunistas, progressistas, agora eles progressistas, sociais-democratas, é tudo farinha do mesmo saco. São todos comunistas, são todos marxistas. É curto, médio e longo prazo para tirar a tua liberdade. Curto, médio e longo prazo para tirar Deus de você, Deus do teu filho, da cabeça do teu filho. Os teus filhos, meus filhos, nossos netos estão sendo doutrinados a não crer em Deus. Estão sendo doutrinados a descrer. Estão sendo doutrinados a abandonar a linha moral que Deus deixou para nós. Né? Nossos filhos estão sendo doutrinados por professores comunistas, professores marxistas. Muitos professores nem sabem que são marxistas, mas eles têm a ideia. Sabe, eles têm o norte, eles aprenderam, eles foram formados. Né? Na pedagogia principalmente entendeu? É comunismo, é marxismo puro. Já começa pelo Paulo Freire, que é o grande educador do Brasil. Né? Comunista. As ideias todas libertárias, comunistas e tal. Teu filho está sendo doutrinado na sala de aula. Abre o olho, pai. Abre o olho, mãe. Abre o olho, vó, tio. Abre o olho. Mas para a gente poder, a gente precisa fazer aquilo que Jesus mandou fazer. E que o Antônio Gramsci está fazendo isso com muita maestria, está conseguindo isso com muita maestria. Ocupar espaços. Eu vou terminar essa live já. Ocupe espaços. Antônio Gramsci disse o seguinte: nós precisamos ocupar espaço na sociedade para corromper a sociedade, para subverter a sociedade e colocá-la em marcha na revolução, para levar a sociedade para a revolução comunista, para a ditadura. Eles querem a ditadura comunista ou a revolução marxista. Mas eu e você precisamos ocupar o espaço. Não deixe espaços para seja para o que for, não deixe espaço para o marxismo cultural na cabeça do teu filho. Não deixe espaço para o ateísmo militante, não deixe espaço para o teu filho ficar confuso sobre questão de ideologia de gênero. Eu vou falar sobre isso na próxima live, eu vou falar sobre ideologia de gênero. Não deixe espaço para o seu filho ficar em dúvida sobre questão de aborto, questão de constituição de família. Não deixe espaço, ocupe esse espaço. Como é que eu e você vamos ocupar esse espaço? Nós vamos doutrinar nossos filhos. Doutrinar com a palavra de Deus, doutrinar com a Bíblia Sagrada. Mas cadê? Cadê os pais? Cadê os pais ajoelhados com seus filhos? Cadê os pais com Bíblias abertas? Cadê os pais contando história bíblica para suas crianças? Cadê? A maioria dos pais hoje está esperando que aconteça um milagre lá na escola infantil, lá na igreja, lá no templo lá. Que o professor do Ministério Infantil faça um milagre. Em 1h30, faça do seu filho um crente, preparado já para ir para a glória. E não é assim. Esse preparo ele tem que vir do lar, da família. Essa criança tem que vir predisposta a ouvir a palavra de Deus do professor. Mas como ela tem que vir predisposta? Ela tem que ser estimulada em casa, ela tem que ser estimulada no lar. Se nós não ocuparmos os espaços nas mentes dos nossos filhos, se nós não ocuparmos os espaços na pregação, né, no ensino da palavra, se nós não falarmos abertamente sobre os inimigos da liberdade de Deus, que nos permite crer, confessar, pregar, ensinar, discipular, sabe? Nossos filhos, nossos netos serão nossos inimigos, eles vão nos entregar. Eles vão conspirar contra nós. Eu me lembro de uma frase de Leon Trotsky, já falei de Leon Trotsky, um grande revolucionário russo. Leon Trotsky encontrou com seu pai certa vez. Seu pai era um judeu religioso e o pai dele tentando dissuadi-lo para que ele não seguisse naquela sanha revolucionária marxista. Então Leon Trotsky falou para o pai dele: pai, eu não creio no seu Deus, eu não creio nas suas crenças. Né? Então, sabe, a gente precisa incutir, colocar na cabeça dos nossos filhos, produzir neles a fé, gente. Nós que vamos incutir. Não espere que seu filho diga para você: pai, me ensina sobre a Bíblia. Não é você, sou eu. É você, pai, é você, mãe. Somos nós os responsáveis pela
pela educação religiosa, espiritual, moral dos nossos filhos. Não é o professor da escola de crianças, não é o professor, muito menos, não é o professor lá na escola que vai ensinar teu filho sobre boas maneiras, sobre comportamento, Não, pelo contrário, o professor lá da escola pública, da escola particular, ele vai ensinar teu filho sobre homossexualismo, ele vai ensinar teu filho sobre ideologia de gênero, né? Ele vai ensinar teu filho a usar droga, ele vai incentivar a droga, ele vai incentivar incesto, ele vai incentivar tudo que é porcaria, tá? Tem as exceções, eu sou professor também, eu sei o que é isso, não estou aqui generalizando, não estou totalizando, mas estou dizendo, é uma grande quantidade. Você tem meia dúzia aí, de forma figurativa, meia dúzia de professores que vão segurar a onda, que não vão entrar na doutrinação ideológica para o teu filho. Mas a maioria está aí, para fazer a cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, tá? Outro dia, eu conversando com um pastor, colega meu, falou que ficou assustado. Foi orar pelos adolescentes num evento, lá numa vigia, sei lá, num encontro. Quando olhou, pediu para eles levantarem as mãos. Quando olhou, os pulsos de um monte estavam tudo cortado, gente, tudo cicatriz. Que é isso, cara? Que é isso, meu irmão? Os filhos dos crentes de pulso cortado? Filho de crente envolvido com coisa errada, com comportamento de ideologia de gênero, com desvios sexuais. Aí você mas o que eu fiz? Não! Gente, enquanto for criança, tem que estar debaixo da nossa autoridade espiritual. Lá quando completar 18, 20 anos, que sair debaixo da nossa aba física, aí pode decidir. Mas nunca vai se esquecer do que ensinamos. Só que nós, eu estou usando nós, né? Nós não estamos nem ensinando. Então do que eles vão se lembrar se não forem ensinados? Do que eles vão se lembrar se nós não ensinamos eles a orar? Do que eles vão se lembrar se estiverem lá jogados no mundo, na droga, na prostituição, na vida louca? Do que eles vão se lembrar se não foram ensinados, se não tiveram de nós o exemplo? Se nós não fomos referências para eles, referências espirituais para eles, do que eles vão se lembrar se não conhecem um versículo bíblico de cor? Do que vão se lembrar se não ouviram de nós pais uma história, as histórias da Bíblia Sagrada? Do que vão se lembrar? Não vão se lembrar. Então, eles serão presas fáceis dos inimigos da liberdade. Eles se renderão facilmente aos precursores do anticristo, aos sistemas totalitários, né? Às ditaduras ateístas, às ditaduras anticristãs, como é a ditadura marxista, todas as suas vertentes. Eu estou terminando essa live, desejando de coração que nós nos empenhemos, lutemos pela nossa liberdade, lutemos, não deixemos a nossa liberdade ser tirada de nós. A liberdade de crença, de fé. Ah, mas não foi tirada ainda, pastor. Sim, estão tirando a liberdade de jornalistas aqui no Brasil. Estão prendendo jornalistas conservadores, jornalistas que falam contra esses costumes que estão sendo inseridos na sociedade. Gente, é verdade. Tá aí. Eu vou citar alguns. Né? Oswaldo Eustáquio é um cristão, é um jornalista conservador, está sendo perseguido, foi preso. Tá? Alan dos Santos é católico, mas é um cara que fala, né? E que é conservador. Nós temos outros que estão por aí sendo perseguidos. Bernardo Kirsten, né? É católico, foi inclusive protestante, foi evangélico, é católico hoje. Está do lado conservador dos valores da cultura e da fé judaico-cristã. Podem não ser da tua denominação ou da minha, mas pregam o conservadorismo, pregam as tradições cristãs. Então vamos antes que seja tarde, vamos imprimir na mente dos nossos filhos, das nossas novas gerações, uma mentalidade conservadora, cristã conservadora, né? Bíblica da palavra. Eles precisam aprender a orar, eles precisam aprender, sabe, os princípios, os fundamentos da fé. Eles precisam aprender sobre a existência de Deus, sabe?
Eles precisam ter conhecimento de Deus. E nós somos os principais responsáveis. Pais, tá? Faça isso. Ensine. E essa palavra é para mim, viu? Essa palavra é para mim. O Espírito Santo está dizendo, ocupem os espaços. Ocupem os espaços. Porque senão os inimigos da liberdade vão ocupar esse espaço. E vão restringindo a tua liberdade. E vão comendo tua liberdade. Vão corroendo tua liberdade. Até que você fica no cercadinho. E fica no cercadinho com ameaça de prisão. E fica no cercadinho com um rifle apontado na cabeça. E fica no cercadinho com ameaça de morte. Porque eles vão chegando, eles vão apertando o cerco, até que tomam de vez a tua vida, até que assumem de vez o domínio da tua vida. Ore pelos perseguidos, ore pelos irmãos que estão sendo perseguidos pelos comunistas. Lá, né, em Cuba, ore pelos que estão sendo perseguidos lá na Coreia do Norte, ore pelos que estão sendo perseguidos lá na China, os irmãos que estão sendo perseguidos na China e em outros países comunistas, estou falando de comunistas especificamente. Mas sejamos coerentes. Não apoie comunista aqui no Brasil. Não aperte tecla para colocar senador comunista, socialista ou social-democrata lá no Senado. Não aperte teclinha para colocar deputado estadual, federal, prefeito, governador, presidente, social-democrata, comunista ou socialista lá nos poderes constituídos. Porque assim nós estamos sendo incoerentes com as nossas orações. Está orando para Deus libertar lá os irmãos e estamos dizendo o seguinte, eu quero ter a minha liberdade cerceada. Eu estou me entregando para esse poder aí também. Que venham sobre mim os chineses, ou sei lá quem seja, que venham sobre mim os comunistas, que tirem minha liberdade, tá? Que acabem com a minha liberdade de expressão de culto. Será que nós estamos preparados? A pandemia está provando que nós não estamos preparados. A pandemia, que é uma questão sanitária, a pandemia está provando que nós não estamos preparados. Tem um monte de crente acomodado já. Eu conversei com um pastor, um bispo de uma denominação, de uma outra denominação, eu converso com pessoas de outras denominações, e eu estava ouvindo o lamento dele. Ele falou, pastor, nessa pandemia eu já perdi 30% da minha membresia. Olha a obra do inimigo aí. Olha a obra do inimigo. E surgiram os ditadorezinhos, né? Prefeitos, governadores com ar de ditadura. Todos simpáticos ao comunismo. Especificamente o comunismo chinês. Tirando a tua liberdade de vir. Segurando você. Tentando te acostumar já nessa prisão. Né? Cerceando tuas liberdades. Aproveitando a pandemia para isso. Para te acostumar já. Né? Porque se derem sopa, se abrir mais espaço, eles entram. E aí, meu amigo, são muitas gerações para sair. Tá aí Cuba, desde 1959. Tá aí Coreia do Norte, desde 1950. Tá aí a China, muito mais além. Lá atrás, a Rússia ainda se ressente da revolução comunista. Abra o olho, pense no que eu falei para você, porque o que eu falei para você não é algo meu. Sabe? É aviso de Deus. Liberdade é dom, é atributo de Deus. E nós não podemos, não devemos abrir mão desse atributo por absolutamente nada. Ainda que tenhamos que ir para o cativeiro, ainda que tenhamos que ir para o exílio, mas dentro de nós tem que ferver o zelo, o ardor pela liberdade. Deus abençoe sua vida. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. E na paz do Senhor Jesus.